Imagine o cenário. Estados Unidos, década de 1930. O país atravessava um dos seus momentos mais difíceis, com cidades inteiras sem esperança e famílias lutando pelo básico. No meio desse caos, dois nomes surgiram para desafiar a lei e capturar a imaginação de uma nação inteira: Bonnie e Clyde. Mas esqueça o que você viu no cinema. A realidade era muito mais fria, marcada por noites sem dormir, em estradas de terra e uma perseguição que não pararia até que o último motor V8 silenciasse. O que levou uma jovem poetisa e um músico talentoso a se tornarem os fugitivos mais procurados da história. Hoje vamos olhar através da poeira do tempo, para entender como a trajetória deles chegou a um ponto sem retorno, naquela manhã de maio de 1934. Este vídeo trata de um fato histórico. Analisaremos documentos de época, fotografias de arquivos públicos e o contexto social da Grande Depressão, para entender o fenômeno que transformou pessoas comuns em figuras lendárias do folclore americano. A história começa em Dallas, Texas, mas não em bairros luxuosos. Começa na poeira de West Dallas, uma área que na época era um símbolo de abandono. Clyde Barrow era um jovem que sentia o peso do mundo nos ombros. Ele amava a música e o saxofone era sua companhia constante. Mas a necessidade de ajudar sua família o empurrou para caminhos perigosos muito cedo. Bonnie Parker era diferente. Ela era comunicativa, brilhante na escola e sonhava com as luzes de Hollywood. Ela escrevia sobre amores eternos e destinos grandiosos. Quando eles se conheceram em janeiro de 1930, houve uma conexão imediata. Não era apenas atração. Era a sensação de que, juntos, poderiam enfrentar o vazio daquela época. No entanto, o destino já havia traçado planos diferentes. Clyde foi levado para cumprir pena por delitos anteriores, e foi nesse período que sua personalidade mudou drasticamente, devido às duras condições que enfrentou atrás das grades. Bonnie, fiel a esse sentimento, esperou por ele, sem saber que o homem que retornaria não era mais o mesmo músico que ela conheceu. Quando Clyde retornou, ele tinha um único objetivo: nunca mais ser capturado. Ele se tornou um especialista em carros, especialmente o Ford V8, que era sua ferramenta de trabalho e seu lar. Bonnie decidiu segui-lo. O que muitos pensam ter sido uma jornada de luxo e aventura era, na verdade, uma rotina de privações. Eles raramente dormiam em camas. A maior parte do tempo era passada dentro do carro, cruzando fronteiras estaduais para confundir as autoridades da época, que ainda não tinham um sistema de comunicação integrado. Bonnie sofreu um grave incidente durante uma dessas fugas, quando o veículo em que estavam saiu da estrada. Ela teve sérios danos em uma das pernas, o que a deixou com dificuldades de locomoção pelo resto de sua jornada. Isso desmistifica a ideia de que eles viviam em constante estado de prontidão física. Eles estavam cansados, feridos e, acima de tudo, cercados pela percepção de que o tempo estava acabando. Em 1933, a polícia descobriu um esconderijo da dupla e, na pressa da saída, eles deixaram para trás pertences pessoais. Entre esses itens estavam rolos de fotos não reveladas. Quando essas imagens foram publicadas pelos jornais, o país ficou fascinado. Bonnie aparecia em poses confiantes, muitas vezes segurando objetos que sugeriam uma coragem que desafiava os padrões femininos da época. Essas fotos criaram uma mística em volta deles. Para o público que sofria com a crise econômica, eles eram vistos como rebeldes contra o sistema. No entanto, essa mesma fama foi o que selou seu destino. O governo não podia permitir que fugitivos fossem vistos como ídolos. A pressão política aumentou e recursos sem precedentes foram mobilizados para localizá-los. É aqui que entra uma figura central: Frank Hammer, um ex-agente da lei com uma reputação de nunca desistir de um caso. Ele foi contratado com uma única missão: encerrar a trajetória da gangue Barrow. Hammer não utilizou táticas convencionais. Ele agiu como um rastreador, estudando o comportamento de Clyde. Ele percebeu que o casal tinha o hábito de circular por rotas específicas para visitar familiares e membros de seu grupo. Hammer percebeu
que a lealdade deles era sua maior força, mas também sua maior fraqueza. Ao identificar os contatos frequentes que eles faziam na Louisiana, ele começou a montar um cerco silencioso. Ele não buscava um confronto em campo aberto. Ele buscava o elemento surpresa. Maio de 1934. O calor da Louisiana já se fazia sentir nas estradas de terra batida. A estratégia de Hamer envolvia o uso de um informante que era conhecido de Clyde. Naquela manhã de quarta-feira, a equipe de Hamer estava posicionada nos arbustos ao longo da rodovia 154. Eles esperaram por horas no mais absoluto silêncio. Quando o Ford V8 cinza apareceu no horizonte, o plano entrou em ação. Clyde, ao ver o caminhão de um conhecido parado na beira da estrada, reduziu a velocidade para oferecer ajuda. Foi o erro final. Sem qualquer possibilidade de reação, o veículo foi atingido por uma sequência avassaladora de medidas defensivas por parte das autoridades. O fim foi imediato. A trajetória de Bonnie e Clyde chegava ao fim em uma nuvem de poeira e silêncio. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Milhares de pessoas foram até o local e, posteriormente, até a pequena cidade para ver o que restara da dupla. O carro, crivado de marcas, tornou-se uma peça de exposição sombria por décadas. Bonnie Parker e Clyde Barrow foram enterrados separadamente em Dallas, apesar do desejo de Bonnie de que ficassem juntos para sempre. A história de Bonnie e Clyde nos faz refletir. Até que ponto o ambiente em que vivemos molda nossas escolhas? Eles foram produtos de uma era de desespero ou arquitetos de sua própria queda? Embora o tempo tenha suavizado as arestas dessa história com o romantismo de Hollywood, os arquivos originais nos lembram que a vida real é feita de escolhas difíceis e consequências permanentes. E assim, mais uma lacuna da história é explorada, revelando que por trás de cada lenda existe uma verdade esperando para ser contada.